O mundo das crianças é recheado de travessuras e também de muito aprendizado. E o incentivo à leitura não significa que a brincadeira deve parar. Essa é a proposta do livro Xandrinha em Jardim Aberto, da escritora e poetisa Alexandra Vieira de Almeida, em parceria com a ilustradora Gisele Vieira. E a Alexandra está na linha com a gente para batermos um papo sobre o livro. Boa tarde, Alexandra, tudo bem? Boa tarde, Jansen. Boa tarde, ouvintes da Rádio MEC. Agradeço a oportunidade em falar no programa Arte Clube. Nós que agradecemos a sua presença aqui com a gente para falar sobre a Xandrinha. Como surgiu a série da Xandrinha? Ela é inspirada na pequena Alexandra, na menina Alexandra? É autobiográfico, né? Na verdade, a ideia surgiu a partir do lançamento do meu livro Dormindo no Verbo, que foi na Casa do Bacalhau. E eu já conhecia a ilustradora Gisele Vieira. Ela é formada pela UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é uma ótima ilustradora, já gostava muito do trabalho dela. Aí ela me convidou para fazer uma série ilustrada, né, de livros infantis. Aí a gente teve ideia, né, mas a princípio não seria a Xandrinha. Eu achei aqui em casa 30 poemas que eu escrevi durante a infância e adolescência. E aí mandei para a ilustradora, ela gostou muito e resolveu ilustrar 10 poemas do livro, me mandou as ilustrações, eu gostei muito, e daí surgiu a Xandrinha, porque uma das ilustrações tem a Xandrinha, eu pequenininha, no poema, né? Eu achei muito bacana e ela teve ideia de fazer a história da Xandrinha. Que legal. E o livro traz essa mensagem de que a brincadeira e leitura não são coisas opostas, né? Não, porque na verdade a brincadeira, a travessura, também traz muito da questão do lúdico, da imaginação, né? As crianças, elas são muito imaginativas. Então, no Jardim Aberto, esse espaço do jardim é um espaço simbólico das travessuras e imaginações dos dois personagens, Xandrinha e Beto. Mas, assim, o Beto, apesar de ser arteiro, no fundo, ele quer aprender, ele quer ler, ele presta atenção na Xandrinha, lendo para sua florzinha Cecília, porque a Xandrinha, ela tem uma florzinha chamada Cecília, que é homenagem a Cecília Meirelles, né? A poetisa, grande poetisa, e ela conversa com essa personagem, a Flor Cecília, e lê os poemas para ela, e aí o Beto fica, assim, curioso e fica ouvindo, né, a Xandrinha recitar os poemas para Flor Cecília, nesse jardim, né? Então, é um espaço de muita imaginação, né? De muita travessura. É muito bacana, as crianças vão adorar. Que legal. A gente está conversando com a escritora e poetisa Alexandra Vieira de Almeida. E, Alexandra, você começou a escrever muito cedo, né? Até com os poemas que alguns deles estão no livro. Como foram aí seus primeiros contatos com a literatura? Ah, sim. Os meus contatos, eu tive muito incentivo da minha mãe, que se chama Cleia, né? Ela me incentivou muito para a leitura, inclusive minha mãe, por incrível que pareça, ela colocava música clássica para a gente ouvir, eu, meus irmãos, desde pequena, na rádio, a gente escutava, e eu sempre tive incentivo por essa cultura. Então, a partir dos 10 anos, eu comecei a ler esses livros, assim, falavam de aventuras, de imaginação, e eu comecei a escrever com 10 anos minhas primeiras poesias. Então, no livro Jardim Aberto, inclusive no final do livro, eu insiro 2 poesias que eu escrevi quando criança. Que legal, que bacana. E você disse aí que a sua mãe te incentivava, né? Que conselho você daria para os pais, né, que querem incentivar os filhos a ler, mas que estão aí sofrendo com essa concorrência desses outros estímulos, né? Os jogos, computador, televisão. Ah, sim, isso é verdade. Eu até tenho um artigo que eu escrevi na mídia que se chama Mais leitura e menos jogos eletrônicos. É exatamente isso, né? Eu acho que as crianças não devem deixar de lado de brincadeiras, os jogos eletrônicos, mas não fazer com que isso se torne o principal. Eu acho que os pais têm que incentivar a leitura, os estudos, que faz parte da vida das crianças e adolescentes, que é muito importante porque elas desenvolvendo o hábito da leitura, elas se tornam adultos mais críticos, mais questionadores, pessoas que vão refletir melhor a sua realidade, que vão, assim,
tenha uma visão mais clara das coisas, né? Então, acho que a partir de criança tem que ter esse incentivo dos pais, da escola, né? Tanto que a escola também foi uma grande incentivadora para o meu processo de leitura, né? Eu tive incentivo de professores, né? Foi muito bacana. Legal, né? E através da literatura, como você disse, a gente forma seres mais críticos, né? E menos apenas apertadores de botão, né? Que desenvolvem a criatividade também. Os jogos, eles oferecem aquele espaço do lúdico, da brincadeira, mas não oferecem a questão maior, que é criar uma imagem, um pensamento. Eu até uso uma imagem muito bonita num dos meus textos sobre literatura infanto-juvenil, que é um barco que carrega um alfabeto simbólico e percorre um rio, né? Então, aquele rio vai sendo percorrido pelo barco, que traz esse alfabeto mágico da imaginação, e vai criando, a partir das possibilidades, das combinações, todo esse processo inventivo, porque as crianças, elas também criam novas histórias ao ler as histórias, né? É até uma coisa que é trazida pela estética da recepção, né, que o texto traz vazios e que o leitor tem que preencher esses vazios com sua imaginação, né? Eu acho muito importante a criança usar essa imaginação para recriar, reinventar aquilo que ela está lendo, né? Muito bom, muito legal. E a gente vai poder, então, conferir o trabalho da Alexandra Vieira de Almeida no livro Xandrinha, O Jardim Aberto, que é um dos livros da série. É o terceiro livro da série, é isso? Não, é o seguinte... a nossa proposta é fazer, eu e a Gisele Vieira, ilustradora, livros alternados. O primeiro volume, ele é em formato PDF, online, gratuito no nosso site. O site se chama xandrinhaemseusamigos.com.br. Lá as crianças vão poder achar desenhos em preto e branco para colorir, histórias, poesias. Eu fiz uma poesia brincando com o alfabeto, que eu brinco com todas as letras do alfabeto. E lá tem a primeira história, que é Xandrinha em Imaginação de Criança, que as crianças podem baixar gratuitamente, tem desenhos coloridos, né? Ele é todo ilustrado. E esse volume que eu vou lançar impresso se chama Xandrinha em O Jardim Aberto. E ele já tem data certa de lançamento, que vai ser no dia 18 de maio, a partir de 18 horas, numa quinta-feira, no Centro Cultural Justiça Federal. Olha que bacana. Então vamos repetir essas informações todas aí que você passou. O lançamento vai ser dia 18 de maio no Centro Cultural da Justiça Federal. E o site onde você pode saber mais e também brincar, né, com a Xandrinha é xandrinhaeseusamigos.com.br. Inclusive a terceira história já está pronta, que vai se passar numa colônia de férias, vai ser lançada em julho no site para a época das férias da criançada. E vamos inserir dois personagens, dois irmãos gêmeos que são negros, porque a gente quer fazer a questão da inserção social. Então, o quarto volume, que vai ser ano que vem, já vai ser impresso. Quer dizer, o terceiro volume online e o quarto volume, no início do ano que vem, vai ser impresso e vai entrar um cadeirante, que a gente quer fazer a questão da inclusão, né, social no livro, para mostrar esse outro lado, todas as raças, né, todas as pessoas com deficiência ou não. A gente quer mostrar esse lado para mostrar para as crianças a importância de se respeitar as diferenças. Muito bacana. Então, xandrinhaeseusamigos.com.br, você tem todo aí esse universo tão bacana criado pela escritora Alexandra Vieira de Almeida, em parceria com a ilustradora Gisele Vieira. Alexandra, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, agradeço a você, Jansen, e a Rádio MEC, ao programa Arte Clube, né, da Rádio MEC, pela oportunidade, aos ouvintes, né, o meu muito obrigada e uma boa tarde a todos. Valeu, uma ótima tarde para você também. Agora